Fala pessoal, vamos falar de videogame, vamos falar de exercício físico, como tudo que a gente faz aqui nesse perfil. Eu queria trazer para vocês aqui hoje algumas relações que a gente consegue encontrar entre o exercício físico e o videogame. Porque eu não sei se vocês sabem, né? As pessoas quando começam a jogar videogame, elas simplesmente se perdem no tempo. Elas conseguem passar horas e horas jogando videogame. Mas quando a gente vai fazer exercício físico, sempre tem um pouco mais de dificuldade, né? Sempre tem aquela... Não parece ser tão simples, não parece ser tão fácil como jogar videogame. E essas duas atividades, elas trazem pra gente algumas demandas, são essas cognitivas e físicas, né? Sejam essas, na verdade, cognitivas ou físicas. Mas aí o que acontece? Obviamente, no exercício físico, alguém já vai pensar, claro, o exercício físico é mais físico do que cognitivo, eu canso muito mais fisicamente do que cognitivamente. E isso é um fato a depender da modalidade que você decide praticar, é claro. Mas aí o que acontece? Dentro dessas duas modalidades, a gente vai buscar falar sobre engajamento. Eu quero que você entenda o que acontece no videogame, que acontece também no exercício físico, que você consegue se engajar, você consegue se manter ativo ali e tornar aquilo um hábito, fazer com frequência, fazer todos os dias, e não ter tanta dificuldade de ficar naquela rotina. Então, pensando nesse quesito cognição, a gente tem um estado mental que ele é muito interessante. Um estado mental que a gente pode chamar de flow. E o que seria basicamente esse flow? Ele seria um estado de atenção plena em que você não consegue perceber o tempo passar. Você está num estado de engajamento absurdo, você está focado, um foco aumentado na sua atividade, o engajamento lá em cima. Então quando você está jogando videogame, você percebe, né? Você tá lá jogando videogame e nem vê. Ah, caramba, o tempo passou, olha a hora, passou esse tanto de hora aqui eu jogando e nem percebi. Porque você tá nesse estado mental que a gente chama de flow. Aí acaba que é extremamente importante você entender esse tipo de coisa, já que você quer desenvolver no seu exercício uma frequência. Então essa frequência, ela vem exatamente de situações como o estado de flow. E aí, vamos lá. Para que o estado de flow aconteça, primeiramente existe uma regra básica. Se no desafio que você se propõe a fazer no exercício, vamos supor, sempre usando o corredor como exemplo incrível, vamos supor que você quer correr 5 km. E esses 5 km para você é um desafio absurdo, você nunca correu esses 5 km. Você de primeira quer correr esses 5 km. Na verdade, às vezes você nem quer correr 5 km, já é algo novo para você. O treinador passou os 5 km e você ainda não correu essa distância. Se esse desafio ele é muito maior do que as suas habilidades, ou seja, a sua capacidade de correr, você vai ter frustração. Muito provavelmente você vai se frustrar. E dificilmente, quando a gente se frustra com algo, a gente se retorna por lá. Existem alguns padrões psicológicos que talvez levem a gente a esse local, mas normalmente, quando a gente se frustra com algo, a gente não vai tentar mais uma vez ou ter uma frequência de tentativas tão alta assim. Outro ponto interessante é que o exercício, se for muito fácil, se o desafio for muito fácil, ou seja, se 5 km para você já não é mais nada, e se você for obrigado a correr 5 km todos os dias e ele não significa nada para você, você vai sentir tédio. E dificilmente a gente busca coisas que geram tédio. A gente não vive o tédio, a gente não gosta do tédio, a gente evita o tédio. Então, se o exercício ele é fácil demais, ele gera tédio. A regra básica para o flow acontecer é que o desafio, né, ele não pode ser muito difícil e ele não pode ser muito fácil. Ou ele vai gerar frustração, ou ele vai gerar tédio. Então, o mundo, né, ideal para o desafio é que ele seja igual às suas habilidades. E que ele seja equivalente às suas habilidades. Ele seja ajustado às suas habilidades. Ou seja, se você consegue correr 5 km, mas não é tão fácil, mas também não é tão difícil, você vai conseguir fazer tranquilamente. E aí depois você pode ir progredindo de forma adequada às suas habilidades que vão sendo adaptadas ao decorrer do tempo. No momento que você corre 5, você vai tornando isso frequente, seu corpo vai tornando aquilo ali uma capacidade possível de ser realizada, e aí você vai progredindo. Então, para que a gente crie esse hábito, para que a gente se torne mais frequente no exercício físico, pensando por essa perspectiva de jogar videogame com frequência, pensando por essa perspectiva do engajamento cognitivo,
o estado mental do flow, pensando bem nas habilidades e nas dificuldades, a gente pensa que ajustando bem o exercício físico às suas capacidades, você vai ter um estímulo significativo no seu córtex pré-frontal, tornando uma atenção sustentada aumentada ao decorrer do tempo. E outra coisa é que o erro, as falhas que você vai tendo durante a prática, elas não são tão graves, elas não são tão frustrantes. E elas acabam funcionando como ensinamentos. Diferentemente de um desafio muito difícil, os erros que causam frustração, que causam desanimação e barreiras, são erros que você observa e pensa, eu consigo vencer isso aí se eu tiver um pouco mais de dedicação. Diferente de erros em situações muito difíceis que você simplesmente olha e pensa, eu não consigo resolver isso, eu não tenho capacidade, eu estou me sentindo incapaz. E às vezes você nem assume isso, você simplesmente finge, cria uma barreira, cria uma máscara de que, não, eu não gosto disso, eu não me adaptei a isso. Você pode criar esse tipo de barreira no lugar de simplesmente assumir que eu não me sinto capaz de resolver isso. Então, a importância dos desafios serem palpáveis é que não gerem essa barreira de frustração, mas gerem o desafio de alcançá-los. Você precisa observar onde você quer chegar. Além disso, o sistema dopaminérgico ele se torna mais contínuo. Diferentemente de desafios muito fáceis ou muito difíceis, que você não vai ter essa recompensa mais ajustada, mais contínua, ou essa recompensa ela vem rápido demais, com algo muito fácil, e perde o valor, ou ela nem chega, porque está tão difícil que você desiste. Mas é uma recompensa que você vai tentar e você vai conseguir. Você vai tentar um pouco mais de dificuldade, mas você vai conseguir. Às vezes você vai conseguir com um pouco mais de facilidade. E ela vai nessa nuance, ela vai nessa variação do que é possível com um pouco mais de dificuldade e do que é possível com um pouco menos de dificuldade, mas que no fim das contas é possível e a recompensa chega. E a partir disso, torna-se esse sistema dopaminérgico de recompensa mais contínuo, ele vai acontecendo, ele vai sendo realizado ao decorrer do tempo e seu corpo vai se satisfazendo dessas recompensas. E junto a isso, como é algo possível de ser realizado, você vai tendo um aprendizado tanto motor, visto que estamos falando de exercício físico, mas não seria diferente no videogame, mas você vai ter um ganho motor e um ganho cognitivo significativo relacionado exatamente à possibilidade de executar e ao retorno que você vai receber frente à finalização da atividade. Então por isso que é importante um exercício bem ajustado. Não adianta nada você começar um exercício que você não tem a capacidade de resolvê-lo, de conseguir fazer a atividade, e isso entra não somente em atividades, porque esse exercício é muito difícil. Não! Às vezes é um exercício que você não tem a habilidade motora para fazer. Às vezes você é chamado para jogar bola, jogar futebol com os meus amigos, e eu não sei jogar futebol com meus amigos. Qual a chance de você voltar lá e jogar novamente? É baixíssima. Então a sua habilidade motora é muito baixa para o desafio que é apresentado e você tem frustração. Academia da mesma forma. Academia para muita gente é algo chato, tedioso. Mas por quê? Porque quando elas começam, são exercícios muito simples, pouca dinâmica, muito fácil, é só isso aqui. Então para muita gente a academia acaba sendo tediosa, além da recompensa demorar bastante e acabarem desistindo. Então, toda vez que você pensar em começar um exercício novo, você precisa pensar bem se os desafios estão ajustados às suas habilidades. Às vezes é interessante começar a se exercitar com um amigo que pode puxar você, mas às vezes esse amigo avançado pode deixar você frustrado, porque você vai ver aquele amigo lá fazendo muito mais do que você consegue fazer e você vai pensar, para que eu vou vir se eu não consigo fazer? Mas pode ser que funcione também de outra forma que deixe você motivado. Eu quero fazer porque meu amigo faz. Enfim, diversas possibilidades existem, mas a mais provável é que você vai desistir de uma atividade que você não sente que ela é ajustada às suas habilidades. Ou ela é muito difícil, ou ela é muito fácil. Então, mais uma vez, sempre que for começar exercício físico, ajuste os desafios às suas habilidades, às suas capacidades, com aquilo que você tem hoje, com aquilo que você é hoje e aquilo que você pode realizar hoje.
Não faça exercício físico, não comece exercício físico que você simplesmente vai sentir muita dificuldade, porque você não vai engajar, aquilo não vai se tornar um hábito para você. E aí, se você quer melhorar seus hábitos de vida, se tornar uma pessoa mais ativa, é interessante que você entenda um pouco desse conceito do flow, da gamificação, do que acontece no videogame, mas não acontece com tanta facilidade quando a gente fala de exercício físico. Então é isso, pessoal. Se você gostou, meu nome é Patrick, eu sou fisioterapeuta, sou mestre em fisioterapia e faço doutorado também em fisioterapia. Trabalho com a prescrição do exercício nas reabilitações das mais diversas lesões das pessoas com as mais diversas idades, certo? Desde criança a um idoso, sempre estou trabalhando exercício físico, sempre estou tentando ajustar e aplicar as teorias, né, que a gente desenvolve pesquisando e estudando. E uma dessas teorias é exatamente essa parte mais comportamental do exercício físico, de ferramentas e ajustes que podem facilitar na sua adesão e manter uma rotina mais frequente do exercício físico. Então, se você gostou desse vídeo, é extremamente importante que você comente, compartilhe, se inscreva no canal, né? Deixa teu comentário, deixa teu gostei, deixa a tua sugestão. A gente está aqui tentando desenvolver esse tipo de conteúdo, trazendo esse conteúdo de valor, de forma acessível. E eu não falo acessível de forma financeira, eu digo de trazer um conteúdo mais simples possível para tentar alcançar o maior número de pessoas, sem muito termo técnico difícil, mas com termos ajustados para boa parte da população, para que a gente consiga motivar as pessoas a se mexerem cada vez mais e se tornarem cada vez mais ativas e funcionais, com saúde. Beleza? Então se você gostou, deixa teu like. Mais uma vez, se inscreve no canal. Faz tudo aquilo ali, faz todo aquele processo de engajamento do vídeo para que ele possa chegar em mais pessoas. Porque talvez você só recebeu esse vídeo porque ele chegou até você. E se você gostou, imagine que outras pessoas poderiam também gostar e precisam que esse vídeo chegue até elas. Tá certo? Um abraço e até mais.